Tá no ar mais um Mentes em Ação, o bate-papo de quem sonhou, planejou, arregaçou as mangas e foi atrás dos seus próprios sonhos, hoje vive do seu próprio negócio. E antes de mais nada, te inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, mentes.emação, segue eu, segue o tio Will, é o meu Insta, né? Segue o tio Will e o Cezinha, camerini.cesar. @cesar.camerini. Obrigado, eu errei Will. Obrigado, Will. Obrigado. Não tem! Mas vamos ao que interessa. Hoje nós estamos com dois convidados muito especiais, dois craques da bola, é o que dizem por aí. Sejam bem-vindos, Bruno e Jason. Jason ou de bala? Jason. Jason, prefere ser chamado de Jason. Vamos lá. Bem-vindos, meus amigos. Valeu, cara. A gente agradece o convite aí de vocês, né? Que são duas pessoas muito especiais para nós. Momento especial, né? Tá com grandes amigos, numa roda de conversa boa. E nos sentimos, né? Muito prestigiados por ter sido convidados por vocês para estar aqui hoje. Para quem não sabe, esses dois caras aqui estão mudando o cenário, digo isso de verdade porque é um sentimento, estão mudando o cenário do futebol aqui no Rio Grande do Sul, trazendo a galera, deixando o futebol uma coisa mais fervorosa, uma coisa mais de paixão mesmo da gurizada, de torcida, de tudo mais. Essa galera aqui tá realmente mudando aí. Eu que já tô há um tempinho, né? Não sei jogar até hoje, já tô há um tempo aí nesse negócio, mas eu acho que eu nunca vi o futebol num nível tão massa assim que esses dois aqui conseguem trazer pra gente aqui em Porto Alegre. Bruno e o Jason, então, né? São proprietários de uma escola de futebol em Porto Alegre. Esse bate-papo aqui a gente trouxe vocês para vocês contarem a história, a experiência de vocês enquanto empreendedores, enquanto empresários, enquanto desenvolvedores desse esporte que também vai se desenvolvendo em todo o Brasil, mas creio que através das mãos da escola que vocês representam e muito de vocês, ele tem um desenvolvimento muito importante, muito impactante em Porto Alegre, e quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, com certeza quer saber como vocês fizeram para chegar até aqui, para ter esse sucesso que vocês, cara, não adianta, vocês têm demonstrado uma parada diferente dentro do futebol de Porto Alegre, né? Alguns da galera, do pessoal que está assistindo, acompanham o futebol e outros não, mas eu queria que vocês, então, começassem aí falando um pouco da escola, aonde é o negócio de vocês, o business de vocês, e daí falar como é que vocês começaram, da onde vocês vêm, qual é a origem de vocês, o que vocês faziam antes do futebol e o que trouxe vocês até aqui. Eu vou deixar, né, pro meu sócio começar, porque eu entrei nesse mundo através dele, né? Oh. Então eu vou deixar ele começar a contar a história ali e depois eu entro. Deixa eu fazer um parênteses aqui, vocês fiquem à vontade aí para se servir, tá? Um energético. Já sei que ele gosta do tradicional. Isso é sócio. Aqui sei que gosta do tradicional. Estamos na informalidade e manteremos. Eu vou querer um também. Qual que é? Infelizmente eu não sei qual tu gosta. Amarelinho. Tropical. Red Bull Tropical. Esse é demais. Saudade do verão. Purinho. Toca a ficha. Então, né? Como é que eu cheguei assim nessa questão do futebol? 2017, Facebook era muito forte na época, né? Então tinha muita gente que compartilhava ali o evento que ia fazer parte no final de semana. Então tu confirmava a sua presença e aparecia ali na timeline, ali no feed de todo mundo. E cara, eu trabalhava na época numa loja de material de construção, ligado à venda, né? E tava passando ali minhas férias na praia. E vi que um amigo meu, ainda não me recordo quem, busco saber quem é esse cara porque eu tenho que agradecer ele, né? Compartilhou que estaria presente no campeonato que ia acontecer em Xangri-Lá. Só um parentezinho, a gente às vezes inspira as pessoas e que a gente nem sabe, né? E a gente tu nem lembra que é o cara que isso aí mudou muito. Isso mudou a minha vida. Mudou a tua vida. E foi uma coisa que tipo, o cara nem tinha intenção de fazer isso e fez, né? Exatamente. E aí eu vi que ia ter esse campeonato de futebol, a minha casa fica em Bé, né? Então a gente se deslocou até lá, eu e uma galera, eu e uns amigos, e a gente assistiu esse campeonato de futebol.
Achei muito bacana, já era um esporte que eu achava legal assistir ali no domingo de manhã, esporte espetacular, aquela coisa toda, ex-atleta jogando e tal. Mas nunca tinha visto, assim, de perto, eu assistir uma partida de futebol. Eu fui nesse campeonato, gostei muito, achei legal a vibe, o alto astral. Voltei pra casa, tudo normal, passando uma semana, né? Eu acabei sendo demitido da empresa que eu tava trabalhando, questão ali da virada do ano, e retornei pra praia. Bem no verão. Alto do verão, 2 de janeiro. 2 de janeiro, eu nem tirei a roupa do carro. Chegou, foi ano demitido. novo, hein? Não, fui pro ano novo, voltei. Ano novo aquele. Não, só liguei pro meu pai e falei assim, ó, pai, olha só, coloca um pratinho a mais aí, né, que eu tô chegando pra janta. Esse foi o famoso Réveillon, aquele que o cara fala pro pai, opa, esse ano as coisas vão mudar, dia 2 mudou tudo. Já começou Como diz mudando. o tio Flávio, né? Flávio Augusto, né? Flávio Augusto, estabilidade não existe. E aí, cara, já voltei pra praia. Aí na praia eu já tinha conhecido o esporte, eu quis procurar ali alguma coisa pra jogar, né? Pra entrar nesse esporte, pra conhecer, entender como é que funcionava. Sabia que tinha uma escola de futebol já em Porto Alegre, né? Que era o Tim Villeroy. Na época, a única escola que tinha no estado. E era na única quadra coberta do Brasil, se não me engano. Que hoje onde fica o CTL, né? Na época era Clube da Areia. E eu tava de férias na praia, cara, e eu tava louco de vontade pra retornar pra capital pra poder fazer aula de futebol. Imagina. Então, cara, aí juntei com um amigo naquela fome. Primeira coisa que eu fiz quando voltei pra cá foi fazer a tal da aula experimental. Fiz a aula experimental e dali eu já não saí mais. Como eu disse antes, eu tava desempregado, né? Eu aproveitei, digamos assim, o meu seguro-desemprego na época, porque eu tinha o deslocamento, né? De Esteio até Porto Alegre todos os dias, porque eu queria treinar todo dia. Você sabe como é que é o início do esporte, né? Então, eu e esse meu amigo, nós revezávamos, cada dia vinha um com carro, a gente fazia os treinos normais, tudo tranquilo. Fui conhecendo a galera, conheci o Beto, conheci o Tite, conheci a Gui, que são referências no esporte, né? E do empreendedorismo aqui dentro do nosso estado. Só que o seguro-desemprego, ele acaba, né? O seguro-desemprego chega uma hora que acaba a brincadeira, né? Esse cara que vinha comigo, a minha dupla, na época era o William, né? Um amigo meu. Ele segurou junto comigo ali mais um mês, me trazendo pra treinar, me fortalecendo na época, né? Porque, cara, a gente era muito unido, a gente era uma dupla. A gente já tinha ganho uma coisinha ali, um troféuzinho, uma coisinha. A gente não queria parar. Só que chega uma hora que tu não quer mais depender dos outros, né? Claro. Então, eu já tinha sido estudante de educação física, né? Eu não concluí o curso na época. Mas eu já tinha uma base, já tinha jogado um pouco de futebol também, já tinha trabalhado em escolinhas, já tinha... Eu estava já no 5º semestre, eu acho, 4º semestre da faculdade. Então, eu já tinha uma base. Cara, comecei... E atrás de uma tal da bola me casa. Fui atrás da bola, me casa, atrás da bola. Em 2017 não existia essa bola. Ninguém tinha essa bola. Ninguém tinha essa bola. Tu queria comprar, na época era R$150, mas ninguém tinha. O desafio era quem conseguiria trazer essa bola pra ti. Um dia na beira da praia também, encontrei um cara assim, no guarda-solzinho do lado. E comentei com o meu parceiro, né? Meu, cara, ele tem uma bola, me casa. Ele joga futevôlei. Esse cara deve ser bom, Esse cara deve ser... Mas tu olhava assim, um tiozão, né? Tiozão. Não deu meia horinha, a gente já tava jogando com ele. O tiozão fenômeno. Hoje, nosso aluno. Hoje, minha atual dupla, né? Do futevôlei, que é o Rui Castro. Então, quero dar um abraço aí, tá assistindo. De tiozão, hein, meu? Meu ídolo. Meu ídolo. Não, o Rui não tem. E aí tu vê como é que vai ligando as coisas, né? Beira da praia, encontrei o cara, hoje o cara é minha dupla, sempre foi uma referência pra mim, como pessoa, principalmente, e também como atleta. E, cara... O esporte, né? Juntando pessoas. O esporte juntando pessoas. E aí, cara, eu consegui a tal da bola, me casa, e um dia de tarde eu fui pra uma praça pública lá em Esteio, a única com quadra de areia, e 2 ferros. E a quadra é um futsal, né? 2 ferros pra rede. Pra rede, tá. 2 ferrinhos lisa. Eu olhei. Com asfalto. Cimento. Se eu chamar os guris, acho que dá pra gente jogar aqui, hein? Mas beleza, dei uma olhadinha ali e tal. E já comecei a amadurecer alguma coisa na minha cabeça. Lembrando sempre que eu tava desempregado. Já tava desempregado, já tinha acabado o seguro-desemprego. Amadurecendo alguma coisa.
Um dia eu cheguei lá pra tentar jogar com a rapaziada e tinha um amigo meu lá, treinando parte física ali, ele atleta do final de semana, fazendo seu trabalhinho, mas ele tinha material, tinha escadinha, ele tinha cone, ele tinha elástico. E eu vi ele treinando, ajudei ele com 2 bolas, eu com a Mikasa. E eu, comecei a unir as coisas, comecei a ensinar o futevôlei pra ele. E nisso vai chegando, vai chegando Mas 2. Tu levou o futevôlei pra esteio, então. Sim, é que é forte, né? Olha, forte. não, mas... Não, é forte, Isso mas daí, é uma realidade. Isso que eu né? vou falar agora, ele não sabe. Ele não sabe. Nessa época eu jogava futebol ainda. E eu acompanhava o Instagram, Facebook, as coisas. Cara, no WhatsApp ali, as mensagens. O que tinha de gente compartilhando o card da inauguração da escola. Da escola na praça. E eu não conhecia ele. Tá, Mas muita gente compartilhando. Eu falei, que esse cara tá muito louco. Eu pensando comigo. Porque cara meu tá inventando, sócio, ele não sabe dessa. Só um parênteses, depois tu vai voltar nisso. E nessa época tu jogava futebol profissional. Isso, Profissional. Bom de bola. Fecha parênteses, depois tu volta nesse assunto. Deixa ele continuar. Cara, daí eu comecei a pensar como é que eu ia fazer os meus amigos jogar. Como é que eu ia trazer a galera pra conhecer o futevôlei. Porque rolava muito preconceito, ainda rola, mas naquela época era muito preconceito de quem já jogava futebol bem. Eu ia querer se aventurar, jogar futevôlei, uma coisa nova, e perder pra uns caras pé duro, que já estavam treinando diariamente pra jogar. Sim. O cara que joga bola não vai aceitar perder pra um cara que não joga bola. Ai, não vai aceitar, o ego fere, né? Sendo que são 2 coisas completamente diferentes, né? Completamente Quem treina hoje entende isso. Isso aí. Cara, aí juntando com o Vinícius, né? Um cara que jogou futebol, estudante de educação física, né? Eu conversei com ele também na época tinha um projeto de treinamento funcional. A gente se juntou. Eu vendi a ideia pra ele, cara, vamos abrir uma escolinha de futevôlei, porque seguinte, eu tô aqui há 1 mês tentando botar a galera pra jogar. Eu tinha 2 comigo, já tem 5. Eu criei uma página no Facebook, tem gente chamando. Como a proximidade de esteio com a Petrobras é muito... É tudo junto ali, né? Bem na divisa. Então vem muita gente de Rio de Janeiro, vem muita gente de São Paulo, vem muita gente lá de cima, lá do Nordeste, para trabalhar na Petrobras. E como eu tinha criado a página, a galera começou... Um dia entrou uma mensagem. Cara, vi que vocês têm futevôlei, como eu faço para treinar? Treinar aí. Só que a página era só a página dos meninos ali que queriam jogar, queriam conhecer o esporte. Fez despretensiosamente, sim, não com conhecimento de comunicação para divulgar o teu negócio. Nada. Fez a página que queria estar ali no meio. Acessar e deu. E aí eu mostrei isso pra ele prontamente já aceitou ali. Ele, não, vamos tentar, não sei o que, vamos tentar. Fechou. Começamos, né? Criamos esse card que o Bruno falou. Comecei a divulgar ali para alguns amigos. Eles começaram a republicar e aí foi criando um alcance. Resumindo para vocês, tá? A gente cresceu 5, 10... Cara, 1 mês, 1 mês e meio ali, quase 2, a gente já tinha em torno de 15, 20 alunos. Numa praça pública, um projeto completamente novo. Cara, eu tinha 4 bolas, tá? 1 bola era minha, 2 bolas eram de futebol. E uma era emprestada. Essa emprestada era do Rodrigo Azevedo, GT Capital. Também sou muito grato pra ele por isso. Ele me emprestou a bola pra mim dar aula. Tá? Rodrigo então, é massa, Rodrigo é massa. Cara, literalmente saiu do nada. Começou do nada. Tudo despretensioso. E, cara, a gente começa a enfrentar, né, os problemas do dia a dia. Então, é uma praça pública. Tu não pode vender algo particular numa praça pública. Começa a ter um crescimento de pessoas. Como é que eu vou fazer uma grade de horários? Eu tinha todo um espelho que eu já tinha treinado em Porto Alegre. Como é que eu vou fazer uma grade de horários aqui? Se daqui a pouco eu marco uma aula com o César, com o Bruno e com o Will, e chego lá, tem um pessoal jogando vôlei. Eu vou tirar os caras? O que eu vou fazer? Então a gente começou a se reunir. Eu me reuni com a diretora da praça, né? Que era uma praça da juventude na época. E falei pra ela, o que eu preciso fazer pra aquela quadra lá ser minha? Ela dava risada. Ela, como é que tu quer que uma praça seja tua? Não sei o que. Eu não, faço o que for preciso. Só que eu quero deixar aquilo ali num padrão que eu consiga que as pessoas venham, porque ela tá tirada lá. Então eu preciso deixar aquilo ali bonitinho pra galera ter vontade de vir até aqui.
E ela, não, vou resolver pra ti. E eu ali comecei a incomodar ela. Adotou a quadra. Aí ela veio e falou assim, ó, faz o seguinte, adota a quadra. Deixa ela num padrão. O que que tu consegue nos entregar? Qual é a contrapartida? Daí eu olhei, cara, a primeira contrapartida eu deixo essa quadra perfeita, toda pichada, matagal na quadra, as grades, tudo. Sim, coisa que fica quando fica parado, né? Isso aí. Vai ficando Tá largado, tempo e vidro vai- quebrado. Cheguei, levei meu pai lá, o pai olhou, fez toda a pintura da quadra em torno da quadra. Meu, Que deixou nas idade tu cores. tinha? Eu tinha 27, 2017. 27, o cara já não é mais guri, o 27 cara já era tem velho. mais ou menos vou seguir esse caminho, e tu aos 27 mudou completamente a tua Mudando completamente. perspectiva e tua linhagem de vida, assim. Isso aí. Sempre dá tempo, então. Sempre dá tempo. Já era considerada uma idade avançada já pra começar alguma Exatamente. coisa, né? Bem avançada pra começar alguma coisa. E aí entra também aquela questão. A gente tem ali os paradigmas do ego das pessoas começarem a jogar futebol. Meu, a gente conta com que quando a gente inicia um projeto com os nossos amigos, né? Essa é a maior frustração da vida do cara. Quando o cara abre o Eu negócio. sou um cara querido. Eu tenho 50 amigos. Esse primeiro ano aí é uma tristeza. Eu com vou isso. botar 50... Todos Vou vão botar vir, todo né? mundo aqui. Meus amigos vêm. Cara, eu recebia prints, recebia mensagens, cara, tu tá louco? Os caras tirando onda, bateu um abobado lá querendo jogar futebol, entendeu? Mas é normal, entendeu? Bah, que E a gente tristeza. não culpa ninguém por isso, porque hoje as mensagens seguem vindo, só que hoje já são elogios, entendeu? Então a gente consegue mudar a perspectiva, inclusive muitos treinam hoje ainda. Então, pô, perfeito, é uma maravilha. E cara, a gente teve aquele fluxo bom ali de início, só que ao mesmo tempo que a gente estava começando o projeto, o meu currículo foi aprovado na GM. Então, pô, tava tudo alinhavado, tava tudo seguindo. Eu dava uma aula num turno, meu Torcendo que sócio, não meu fosse sócio alinhado. tava dando aula no outro, mas eu queria estar sempre junto. Teu sócio era o William nessa. Eu não, Nessa não época tinha outro. era o Vini. Era o Ah, Vinícius. tá, o Vini, tá. Vinícius. O William, ele só jogava. Sim. Ele só era jogador. Sim, tu falou. E aí, cara, a gente tava tudo tocando direitinho. E aí eu fui pra GM, né? Eu fui aprovado, tudo certinho. Comecei a trabalhar lá num período, cara, das 3 horas da tarde à meia-noite. Era o turno mais difícil, assim, porque era complicado. Perdi o dia inteiro. Pois E é. aí eu dava aula de manhã. Começava a dar aula ali 8 da manhã, até mais ou menos meio-dia. Cara, às vezes almoçava, às vezes não. Pegava um ônibus a 1 hora, já ia pra GM, arrumava e tocava a ficha. Fazer um parênteses. Esse é um ponto da vida do cara que quer empreender, que ele precisa, talvez, dormir menos, muito menos do que gostaria, e se desdobrar e fazer muito mais coisas para conseguir, enfim, pagar as suas contas. Não tenho certeza que se tu tivesse aluno suficiente naquela época, talvez tu não fosse para GM. Tu ia seguir ali crescendo a tua carta de alunos e ganhando cada vez mais para conseguir te bancar e te manter. Era a tua paixão, mas talvez isso ainda não pagava as tuas contas, né? Então tu me corrige se eu estiver errado. Tu teve que aceitar o emprego na GM. Tive que aceitar. Teve que aceitar. É impossível, né? Ainda mais como tu falou ali antes, eu tinha 27 anos, eu já tinha uma idade avançada. Entrar na GM no modelo antigo de pensamento é o ponto final da carreira de todo mundo. Depois que tu entra pra dentro de uma multinacional, Pois é. pronto, tu tá feito na vida. Tu tem 2 caminhos. Vou me Ou tu entra aposentar pra aqui. uma multinacional, ou tu passa num concurso público. Esse é o modelo normal. E eu tinha conseguido. Só que o meu projeto estava andando. E o que aconteceu com o teu projeto daí? E ele continuava cada vez buscando mais alunos. Só que, claro, a gente enfrenta problemas. Eu trabalhava, era uma praça. Então vai chegar ali a época de frio, vai cair por terra, porque é muito frio, Aberto, frio, a quadra chuva. tá abatida. Então tu começa a encontrar alguns percalços ali, né? E durante muitas vezes, no inverno a gente diminuiu a cota de alunos muito consideravelmente, né? Tinha vezes que eu ia treinar somente com a minha namorada, né? Porque hoje é minha esposa, né? Então, e aí tinha uma outra batalha que era o seguinte, a gente chegava lá, a gente colocava a rede todo dia, tirava a rede todo dia. Levava um saquinho de bola nas costas todos os dias, guardava as bolas limpas, guardava e ia pra casa todos os dias. E aí tem muitas vezes que eu pensei em desistir. A tua namorada, na época que hoje é tua esposa, era, no caso, tua única aluna do dia, durante Cara, muitas tinha vezes. muitas vezes, tipo assim, pra ela era um hobby, entendeu? Só que tinha vezes que a gente olhava ali no celular, pô, vamos ver quantos alunos vai ter amanhã. Abriu o celular, não tinha ninguém.
Mas ela ia. Ninguém. E aí eu falo, pô, amanhã não vai ter ninguém, não sei o que, eu vou descansar. E tu já fazia uma questão assim de uma mensalidade, ou era no dia que ia treinar? Não, era mensalidade. E eu queria entregar pra todo mundo, então eu queria ver as aulas cheias. Sim. Não. Também quem passa, como é um lugar público, né? Ter gente ali também chama outras pessoas, né? Então, tipo assim, tem outras pessoas treinando. Se tá uma pessoa só treinando, não tem aquela coisa de a pessoa passar ali, tem 10 pessoas treinando ali. E dá aquela coisa do cara querer treinar, né? Gerar curiosidade no cara. Exatamente. Tem várias pessoas treinando, né? E aí eu pegava e olhava o aplicativo vazio, né? Não tinha ninguém. A galera queria treinar de tarde, né? Tava mais quente, era mais agradável. E aí ela batia nas minhas costas. E não, nós vamos ir. Mas não tem ninguém, tu vai querer treinar? Isso é forte, tá? E aí ela, não, nós vamos ir. Forte. Alguém vai estar lá. E aí nós íamos, colocava lá a redezinha, eu dava o treino só pra ela. Ela me motivava a treinar também. Jogava a bola pra mim ali, fazia o que tinha que ser feito. E... Já casou com essa mulher? Vamos convocar ela de novo. Já casou com essa mulher, né? Já. Pô, por favor, né? Não, ela me ajudou bastante. Desde o início, assim. Cara, isso é forte a gente falou há poucos minutos, assim, a gente espera muito dos amigos e, pô, a namorada do cara, a esposa do cara, a parceira do cara tá ali entregando muito mais do que às vezes o cara espera dela ou às vezes o que o cara tá esperando dos amigos, né? E ela tá ali entregando talvez por todos, talvez pelo que ela te entregou e que ela acrescentou lá na época tu não tenha desistido, né? E tu tenha seguido o teu caminho. Não, e até assim, a gente fala muito isso, a gente ouviu isso várias vezes, assim, de outras pessoas, né, falando. E mesmo o pessoal que ainda não abriu seu próprio negócio, que ainda não pensa assim, ó, não, mas os meus amigos não são assim. Os meus, tu vai ver que quando eu abrir o meu negócio, os meus amigos vão estar comigo. O cara nunca acredita que com ele vai acontecer, né? Tu sempre pensa assim, não, cara, os meus amigos lá, como o cara fala, não me apoiaram, não tem aquela coisa e tal. Não, mas comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Porque os meus amigos vão me dar essa moral aí. E o cara vai lá, faz o negócio pensando nisso e acontece o que a gente já sabe, né? E onde é que o Bruno Freitas entrou na tua vida? Cara, aí, né, nesse meio tempo também tem quando eu já tava trabalhando na GM e com a escola, eu recebi o convite do Beto, né, primeiramente. O Beto me convidou, né, pra fazer um curso de formação de treinadores, o primeiro na época. Quem é o Beto? O Beto é o CEO, né, o cara que me colocou no futebol, digamos assim, da esquadra na época. Esquadra Futebol hoje é SQD. Trabalha para franqueadora, né? Onde nós somos parceiros hoje com as nossas unidades, né? Então ele me convidou. Eu fiquei muito na dúvida, cara. Ele me convidou para fazer um curso de formação de treinador. Porque ele já sabia do meu projeto lá em Esteio. E eu demorei uns 2 dias para responder ele. Respondi, não, vou fazer. Então, porque nesse momento era uma loucura, né? Curso de formação de treinador de futevôlei. Em 2018. Tipo, era uma coisa muito na frente que o Beto tava vendo já. Muito na frente, muito na frente. Mas fui, né? Dei aquele voto, fiz o curso de formação. Fui o primeiro inscrito do primeiro curso. Gosto muito de frisar isso, né? Porque hoje já tem muitos treinadores formados. E fiz no final de semana, sábado e domingo, o curso. Durante a semana já fui convidado, né? Por ele para uma conversa. E aí a gente chegou para conversar e ele falou... Cara, eu e o meu sócio, o Gui Nunes, a gente quer te fazer um convite. Vai abrir uma unidade em Canoas e a gente gostaria que tu fizesse parte da equipe. E eu falei pra ele, claro, pensar. E ele, não é pensar, porque já vai abrir daqui a 15 dias. E eu, meu Deus. E tu na GM? E eu na GM. Cara, na época, tá? Na época, assim, ó, o salário da GM dava em torno de 13,5. Fora que no início tem a participação por lucro ali, que vinha 16, 20 mil reais, dependendo do ano, direto na conta. Então, era um salário muito bom. E o salário de um treinador de futevôlei, na época, não chegava a 1.500 reais. E aí, como é que eu vou tomar essa decisão? Ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Como que eu vou tomar essa decisão? Conversei muito com a Natália. Não queria conversar com meu pai e com a minha mãe, porque eu já sabia que eles tinham medo do que estava acontecendo. Sim. Por causa que a escola, ao mesmo tempo que ela crescia, eu não conseguia entregar muito bem na GM. Eu já não queria mais estar lá. Então tinha aquelas duas coisas. Porra, esse jogo de futebol ali vai atrapalhar o crescimento do Jason dentro da multinacional. E, cara... O cara já sabe o que os pais pensam, né? E o cara sabe que os pais pensam... Foge da conversa difícil, né? A maior...
estabilidade possível é o que os nossos pais normalmente querem para nós. Tá dentro da GM, meu filho, deu certo, não preciso mais me incomodar. Mas se tu olhar para trás assim e pensar em GM, futevôlei, tu acha que tu fez a escolha certa? Com certeza. Hoje, com certeza. Hoje, com certeza. E aí, cara, tomei a decisão, né? Resolvi, né, me desligar lá da GM, pedi pro pessoal acabar me desligando da empresa para mim poder dar atenção à esquadra, né? Foi uma decisão muito difícil. Comunicar aos meus pais, né? Que eu, naquela época, morava com meus pais ainda, né? Sim. Foi muito difícil também eu falar para eles que eu ia desistir de trabalhar numa multinacional para trabalhar com um joguinho de bola, que era como minha mãe falava na época, por reduzir meu salário por mais da metade e já sendo uma pessoa considerada mais velha. Mas fui, cara. Fui fazer o que eu queria fazer, o que eu tinha vontade, entendeu? Não sabia onde eu ia chegar, não sabia onde eu ia parar com tudo isso, mas fui. E aí comecei a dar aula em Canoas, começou a crescer muito o esporte em Canoas também, começou a descer para a região metropolitana, sair de centralizado em Porto Alegre, né? E aumentou a demanda, né? Nós precisávamos de treinadores, a gente precisava treinar pessoas para acompanhar o crescimento da empresa. E logo já de chegada, eu já me colocava à disposição para tudo. Curso de formação, vou lá. Vai ter um workshop com um atleta profissional que está vindo do Rio. Tô lá, sou auxiliar dele. Vai ter campeonato de futebol em Cachoeirinha. No outro final de semana vai ter um campeonato em Caxias. No outro final de semana vai ter em Porto Alegre. E eu tava lá sempre, do lado dos meus alunos, sempre. Mergulhou de cabeça no negócio e foi conhecer e desbravar o mundo do futebol e abrir todas as portas. E é algo que a gente leva isso até hoje, em relação a entregar sem pensar nada em troca. Entregar, fazer o que tem que ser feito sem pensar em o que eu vou ganhar lá na frente, como é que vai ser. Ninguém sabe. Então, e isso ele me ensinou. Que eu vou contar essa parte um pouquinho mais na frente, mas ele me ensinou isso aí. Então, a gente tem que entregar, tem que estar presente em tudo, o pessoal tem que estar te vendo. E a gente levou isso daí, pegou isso aí pra nós. E hoje é um do nosso lema que a gente diz pra todo mundo que vem trabalhar na nossa equipe, né? A gente se preocupa em entregar. A gente vai ser recompensado. Algum momento a gente vai ser recompensado. Pegando um gancho nisso aí, eu lembro de uma conversa que eu e o Jason a gente teve. A gente sempre conversa muito. Eu treino na escola do Jason e do Bruno, já faz uns 2 anos. E a gente sempre conversa sobre o negócio também, né? E eu lembro de uma conversa que a gente teve, que tu falou assim, tava só eu e tu ali no balcãozinho do bar. E tu falou assim, cara, tudo são ciclos. E dentro da escola existem os ciclos também. E a gente, a cada 3 ou a cada 6 meses, precisa estar fazendo novas entregas. E a nova entrega pode ser simplesmente trocar a grama sintética da recepção e a galera chegar lá e ver que a grama tá trocada, mas pra galera isso pode ser, não fizeram mais do que a obrigação deles, né? Mas, cara, é uma grama sintética preta linda, depois a gente vai botar imagens aí da escola, da entrada, pra vocês verem também. É tudo muito bonito, tudo no detalhe. É uma nova entrega, né? É um detalhe que eu percebo que vocês vão sempre mudando e entregando cada vez mais coisas dentro da escola a cada 3 ou a cada 6 meses. Bolas novas. Aí a galera fala assim, mas é obrigação. Cara, é obrigação, mas é uma entrega, né? Então isso tem que ser sempre renovado, porque, cara, a escola tá cheia. O retorno que vocês têm é a escola cheia, né? E a galera, muita gente, inclusive, sai e volta, né? A gente tá aqui pra servir, né, meu? Não, é que nem, tipo, por exemplo, a gente tá aqui, vocês provavelmente já viram eu e o César com essa pulseirinha aqui, né? Isso aqui é uma parte da escola que tá sempre com a gente, né, cara? Querendo ou não, tem isso também. Pô, eu trabalho todos os dias, eu não tiro isso aqui do meu braço, desde que eu botei, entendeu? É um nivelamento que a escola faz, tem uma metodologia, tem um nivelamento, tem toda uma questão. Então, tipo, a gente tá falando da maior escola de futebol do Brasil, acho que é isso, né? Pelo que, né? Então, assim, estamos falando da maior escola de futebol do Brasil, que tem metodologia, que tem crescimento dos alunos, que tem essa questão também, tipo, da gente estar aqui. A gente, vamos dizer assim, a gente tem orgulho de estar fazendo parte, de ser parte disso. Isso faz parte da entrega, que é o quê? Cara, quem me vê, quem sabe, quem é do meio do futevôlei, sabe que eu treino lá na SQD.
porque eu tô com uma pulseira, ou porque eu tô com um casaco, porque eu tô com uma bermuda, porque eu tô com alguma coisa, entendeu? Que é a questão da entrega, né? Porque o cara vai lá, compra, adquire as coisas, ou sei lá o quê, mas ele tá usando aquilo ali e ele sente fazendo parte daquela escola, daquela tribo de pessoas. Eu chego na noite, eu mostro minha pulseira amarela e eu entro no camarote, tá? Não interessa. Não tem jeito. Então, Tá, só pra concluir, vai. então, essa parte é a parte que o Bruno chega, né? É que a gente precisava realmente de um aumento, né? De pessoas que fossem capacitadas, né? A dar aula de futebol. E eu já participava de todos os campeonatos. O Bruno começou a participar também, foi onde eu conheci ele. A gente jogou 2 vezes, eu perdi as 2 vezes pra ele, mas eu era muito melhor que ele. Eu sou vermelho, ele é laranja. O problema é sempre a dupla, né? Claro, Nunca é. Ele jogou com parceiros melhores que os teus, né? Verdade. É só isso, não tem outro Não é jeito. verdade, eu gostava das minhas duplas. Mas enfim, a gente se conheceu até pela proximidade das cidades, né? Ele era de Sapucaia e eu sou de Esteio. Então, como era algo novo lá, a gente começou a conversar. E eu levei até o Gui na época, que era o franqueado de Canoas. Falei, cara, eu conheci uma pessoa, o Bruno. Eu vou começar a jogar com ele, futevôlei. Vai da liga dupla e eu acho que ele tem potencial pra entrar aqui com a gente. E não, vamos ver atrás dele e vamos ver. A gente nunca fala isso, né? Mas a gente jogou 5 campeonatos juntos e a gente teve 5 pódios. Sim, Os 5 primeiros. Porque os 5 Terceiro. A gente jogou 5 e teve 5 pódios. Então foi bem importante. E aí foi quando eu levei o Bruno, né? Pra conhecer o Guilherme. Pra assim ver se era da vontade dele fazer parte da nossa equipe em Canoas. E já estamos aí em 2018 ainda ou já estamos lá? 19. Eu tô curioso pra saber o que o Bruno fazia antes de vir pro futebol, cara. Cara... Rapidamente. Rapidamente. Só profissionalmente pode ser. Rapidamente. Cara, a minha história, ela tem 2 começos. Porque, né, o jogador de futebol ali ele começa jogando, ali começa depois, quando ele termina, vai fazer tudo mais diferente. Cara, e foi o que exatamente aconteceu comigo. Eu jogava futebol, joguei minha vida inteira, né? Minha família inteira do futebol, pra começar. Meu avô jogou na seleção brasileira, meu tio-avô jogou na seleção, meu avô jogou no Inter, meu tio-avô jogou no Grêmio. E aí, depois vem o Feu, também jogou no Inter. Depois vem o filho do Gui, que jogou no Grêmio, enfim. E depois vem o Bruno, foi crescendo no Grêmio, né? Até os 16, fiquei no Grêmio, rapidinho. Joguei dos meus 12 até meus 16 no Grêmio. Tinha moral lá dentro? Um pouco, né? Tem até hoje. Um pouco. Até hoje. Daí veio o Bruno, crescendo ali. Quando veio, saí do Grêmio, fui pro Inter, saí do Inter, fui pro Caxias, enfim. Beleza. Comecei a jogar futebol. Daí chegou um momento ali que eu comecei a rodar no interior. E a gente não planeja rodar no interior, né? A gente planeja não rodar no interior. A gente não planeja ficar ali no A gente planeja começar no interior, né? A gente vai. Começa a rodar no interior e a gente não quer mais aquilo dali, né? Daí teve um dia que eu fui comprar um apartamento, né? Fui ver um apartamento pra comprar. E tudo certinho, tá. Minha namorada, que hoje é minha esposa, né? Vamos comprar isso aqui. Eu falei, segura. Calma. Não sei se eu vou estar empregado daqui a 3 meses. Porque no interior os contratos são de 3 meses, né? É muito rápido. Não, o contrato são 3 meses ali, deu 3 mesinhos, tem pra jogar e deu. Depois não sabe o que vai fazer. Tem que rezar pra ir bem, não se machucar e renovar, fazer outro contrato, sair. Enfim, eu falei, calma, segura. Ali eu já comecei a ficar meio assim, cara, não é isso que eu quero. Sim. Não é por esse lado que eu vou ir, mas era o que eu sabia fazer. Eu só sabia fazer aquilo ali. Família toda cresceu nesse meio. Cara, o Jason fala comigo de GM, como que era lá dentro da GM, que eu bati o sino, que não sei o quê. Eu falei assim, eu não sei nada. Ele não tem noção nenhuma de bate-ponto, de não sei o quê, a hora do almoço, e os caras gritando. Tá ligado? Que o cara fica imaginando na cabeça uma fila, todo mundo enfileirado. Charlie Chaplin, aquele filme do Charlie Chaplin. Tá É exatamente isso. É bizarro, tá ligado? Meio-dia, abre sua lancheira, pega seu sanduíche. É mais ou menos isso. Não tem noção nenhuma. Minha carteira de trabalho é assinada até hoje como atleta profissional de futebol. Entendeu? Não sei.
não tem noção nenhuma nunca trabalhei, não tenho, fui fazer meu primeiro, como que é que se fala no nome daquele negócio, nas empresas? Currículo. Aí, ó, fui fazer meu currículo pra, quando eu fui, um dia eu falei um negócio da SQD, da esquadra na época, mas enfim, daí fui... O que tu botou no teu currículo? Ah, fiz gol de falta da intermediária. Fiz gol no Grenal. Enfim, cara. Daí... Mas eu te entendo, eu não fui jogador por causa do joelho, né? Eu sei ouvir, tem talento. E nessa época eu treinava com um preparador físico, um personal, né? Que hoje é um grande amigo, já era um grande amigo meu, Rafael Andrade Barbosa. E ele sempre falou pra mim, Bruno, quando tu quiser parar de jogar futebol, tu vem trabalhar comigo. Porque quando eu tava de férias, eu ia treinar com ele. E quando eu ia pros clubes, ele passava os treinos pra mim. Nos clubes. Sim. E, tipo, acabou virando amigo, amizade, até hoje. E ele me convidou pra trabalhar e eu disse, será que agora é o momento? E aí meu pai, não, tá na hora, vai, continua, vamos mais um ano, vamos tentando. Porque meu pai me preparou desde os 6 anos pra jogar futebol. Me treinou desde os 6 anos. É um planejamento. Entendeu? É um planejamento. Desde os 6 anos. Estavam quantos anos aí? Mais ou menos? Com 23, 22, 23. E aí ele, desde os 6 anos, fazendo um trabalho de fundamento, dominando no peito, aquele negócio. Meu pai trabalhou muito tempo no Grêmio. E paciência. Ele ficou doente e acabou saindo, enfim. E não podia mais trabalhar, se aposentou. E ele fez aquele dos 6 anos até meus 13 ali, meus 12, que eu fui pro Grêmio, quando eu fui pro Grêmio, me treinando. Pra eu ser atleta de futebol. Sim. Inclusive, tem um momento da minha vida que ele falou bem assim, cara, só vou te levar pro Grêmio se tu for o melhor jogador de Tramandaí. Se não for, não tem por que tu ir. Porque tu vai ser mais um. E aí eu tive que ir, mais uma parte eu tive que provar pra ele que eu era o melhor jogador pra eu poder ir pro Grêmio. Enfim, daí vamos voltar lá no Rafael. Daí essa parte aí. Quando for parar. Daí eu peguei, conheci o Rafa, né? E ele, quando quiser parar, eu falei, esse cara quer que eu pare de jogar futebol, tô bem. E eu tava bem na época. Tava bem, tinha subido o Guarani. Já subiu o Guarani, depois fui pro Guarani de Bagé. Depois o Bagé me chamou, subiu o Bagé. Pô, tava bem, Tava bem, tava voando. Daí, quando vê, cara, pintou uma proposta pra eu ir pra sair daqui do estado ou jogar na Igrejinha. E eu bem assim, cara, eu vou fazer uma proposta pra eles. Se eles pagarem minha faculdade, a Igrejinha pagar a faculdade, eu fico. Se não, eu vou pra lá e vou ganhar um pouco mais lá fora. Aí tu já começou um planejamento de o que eu vou fazer pós... Isso aí. Já pensando em parar. Já pensando em parar. Fui pensando em parar. Sim. Daí eu pensei, tá, beleza. Fiz a proposta pra Igrejinha, aceitaram. Show de bola. Comecei a fazer fisioterapia lá. Fazendo fisioterapia, estudando, jogando. E aquele negócio, agora essa temporada eu vou parar. Essa temporada eu vou parar. E eu falei, Rafa, já tô estudando. Daí eu passava os treinar com ele. Passou, acabou a temporada ali. Machuquei o joelho, fiz uma cirurgia. Fiquei sozinho lá no clube. Daí ali eu falei, cara, deu, pra mim chega. Mas não parei por causa do joelho. Foi só uma artroscopia ali, machuquei o menisco e tudo certo. Daí comecei, e ele falou, cara, só muda tua faculdade de fisioterapia pra educação física. E vem e começa aqui comigo. Cara, entrei em estágio com ele lá. E aí, né, começa a outra parte da minha vida, né? Que eu não sabia fazer nada. Mas como vocês estão vendo aí, eu sou muito comunicativo. Eu conhecia muitas pessoas em Sapucaia. E aí, fui lá com o Rafa, meio tímido, não entendia nada. Só que o que eu fazia, né? Eu incomodava muito ele, pra ele me ensinar. Tu é curioso? Curioso. E ele falou que ia me ensinar. Então, domingo de noite, eu montando o treino e mandava pra ele, tá bom esse treino aí? Ele, não, muda isso, não sei o que. Lendo planilha, lendo e lendo os cursos que ele fazia. O cara é sensacional. Um baita person. E aí, ele e meu irmão ficavam rindo de mim, né? O homem que não... Tinha aquela música do Projota, o homem que não tinha nada. Tocava aquela música, era a música do Bruno, né? Porque realmente não tinha nada. Não tinha uma bicicleta. Parei de jogar. Porque quando o cara joga futebol, o cara tem tudo. Claro. Todo mundo quer estar contigo. Não importa se tu tá jogando Igrejinha, tá jogando Bagé, tá jogando Grêmio. Os caras querem estar contigo. É jogador. Porque tu é atleta. É o cara do momento, o cara que vai lá, que aparece no gol, aparece no Globo Esporte, às vezes. As amizades, né? Tu aparece lá, e aí tu
E ele tocava aquela música, o homem que não tinha nada, o homem que não tinha nada. E aquilo dali eu ria, né? Tô sempre rindo, só que aquilo ficava batendo na minha cabeça, né? Ficava aquilo dali na... Como assim, homem que não tinha nada, meu? Assim, tá ligado? Eu ficava pensando. E aí, ia lá trabalhar, mas eles não faziam por mal, né? Era tudo resenha, porque eu sou muito brincalhão, né? Mas eles não sabem a motivação que eles me deram. Inclusive, muito obrigado, Rafa e o Thiago, que é meu irmão, né? Que, graças a vocês, eu tô aqui hoje. E ficava, o homem que não tinha nada, e já aumentava o som, é aquela resenha, né? E realmente, não tinha nada. E eu comecei a estudar, comecei a incomodar o Rafa. E aí eu comecei, e ele foi muito gente boa comigo, cara. Que ele pegou e falou assim, cara, eu quero que tu aqui comigo, e eu só quero que tu pague 10% de cada aluno que tu tiver. Ele não ia me abriu pagar, a porta. Ele não ia me pagar um salário. Ele tipo, me dá 10% só. Não precisa comprar água, não precisa fazer nada. Tinha bombona de água lá. Sentia até mal às vezes, né? Tinha que comprar água lá, tem que chamar água. Ele disse, deixa que eu pago. E eu ficava, não, beleza. Tinha um puto, né? Tava nada. Tava nadinha. Esse primeiro mês não tinha nada. Daí, só que aquele negócio. Daí começou a vir 1, 2, 3, 4. E começou a encher. Quando a gente tava dando aula para 14 pessoas no horário. E a gente começou a crescer. E o Rafa me ensinando. Sou muito grato a ele. Pelo que ele fez para mim, né? De abrir a primeira porta, né? E me ensinar a dar aula ali. Às vezes ele armava umas para mim, para eu aprender, para eu me desenvolver mais rápido. E aí comecei a jogar os campeonatos de futevôlei também, porque eu já jogava quando eu tava de férias, né, do futebol. Tá, então tu já conhecia o futevôlei e já te aventurava. E ainda não conhecia o Jason. Não conhecia o Jason, mas eu jogava futevôlei. Mas já ganhava dele. Eu ganhei dele no campeonato, né? Valendo 3 pontos, eu ganhei, né? Mas eu não tinha noção nenhuma do que eu tava jogando. A gente pegava uma bola de futebol, daí tinha mais uns atletas que ficavam de férias aqui, né? E a gente ia jogar na Unicinos, que é uma faculdade em São Leopoldo. A gente ia lá na Unicinos, jogava, e com a bola de futebol. Enfim, ficava aquela resenha, né? Dava uma volta... Brincando. Dava umas voltas na pista, que a gente ia treinar, né? E era pro treino, a gente dava umas voltas na pista e depois a gente ia jogar futebol. Enfim, mas nada demais. E aí eu comecei a jogar as competições com o Leco, né? Que é a minha dupla lá de Sapucaia. Que foi a minha primeira dupla, né? E a gente começou a dar umas palmadinhas no Jason. E aí eu conheci o Jason através do João Menezes. Né? Do João Menezes. Que o João, o pai dele era chefe da minha esposa. Que era minha namorada na época, né? Num cartório. Sim. Daí eu conheci ele de lá e tal. E, enfim, começamos a conversar. E aí o Jason, acho que no terceiro ou segundo campeonato, o Jason, não quer entrar pra esquadra? Daí eu falei, cara, eu nunca trabalhei, né, meu? Isso aí o Jason já tinha feito o curso de treinador. Sim, você já tava dando... Viu o potencial no Bruno. Já tava dando... E, cara, vamos fazer alguma... Aí é que eu quero chegar e eu quero começar a falar um pouco da experiência, dos perrengues, das facilidades que vocês tiveram na montagem da escola. Quando é que vocês se deram a mão e falaram assim, cara, vamos eu e tu, e vamos, pra quem não sabe, a antiga esquadra, hoje é a SQD, né? Ela atua como um sistema de franquias, é isso? Isso. Quando vocês resolveram assumir uma primeira franquia, vamos lá, eu e tu e eu, e vamos dar a cara a tapa e a gente vai fazer isso aqui dar certo. Como é que funcionou isso? Como é que aconteceu? E quais foram as dificuldades que vocês passaram ali? Cara, foi muito rápido, tá? Porque nesse período o Jason me chamou, né? Isso em janeiro. Me chamou em janeiro pra eu ir fazer esse primeiro contato com o Gui. Fui eu, né? Um caderninho, tá ali, sem saber que tinha que levar. Eu nunca fiz isso. Fui lá, peguei o trem, desci ele na estação, fui caminhando, um sol. Parei lá na frente do Gui sentado pra me explicar como funcionava. Falei, top, é isso que eu quero. Beleza, vamos. E aí, nisso, isso em janeiro. Fevereiro, o Gui pintou uma proposta dele pro Grêmio. Daí, abriu mais uma brecha, né? Pra um professor auxiliar. Eu entrei como professor auxiliar. E aí... Não, eu primeiro fiquei um mês ali, janeiro inteiro. Depois, virei professor auxiliar. Daí, deu 2 semanas por aí. O Gui recebeu a proposta do Grêmio.
E aí o Gui, vou ter que te preparar pra te ser o professor. E aí eu abri mão dos horários que eu tinha lá em Sapucaia, Lá no... no G10, treinamento funcional, pra poder suprir aqui o... dali eu me desenvolver mais rápido. É que A relação da entrega. o futebol, eu não sei se isso aconteceu pra vocês, tá? Eu quero fazer um parênteses aqui, até me corrige também se aconteceu pra ti. Eu operei os 2 joelhos e eu nunca consegui voltar a jogar bola, eu nunca joguei bola profissional, tal, nada assim, mas gostava muito. E quando eu operei os 2 joelhos, eu fiquei anos anos eu tô falando 10, 12 anos tentando voltar a jogar bola e eu nunca consegui. E o futevôlei foi uma coisa que eu consegui fazer. Sei lá, porque é areia, porque é menos impacto, porque... Enfim, uma série de situações. O futevôlei, a bola, ele me saciou tanto a vontade de bater na bola, de cabecear, de colocar, de botar o pé, sabe? E talvez tenha sido mais ou menos nessa pegada pra ti também, porque talvez tu tenha que ter aberto mão lá do teu funcional pra estar num lugar que a bola tava, né? Era isso? Não, eu perdi, desde que eu comecei a jogar futebol, eu digo sempre isso aí. Eu não tenho vontade de jogar futebol mais. Eu jogava futebol 4 vezes por semana, cara. Eu fiquei 3 anos sem jogar bola. E hoje eu fico assim, cara, eu não quero. Por que eu vou jogar futebol, cara? É esporte radical pra mim, Esporte futebol. radical. Esporte radical. Cara, se eu vou jogar um futebolzinho ali, entendeu? Cara, É só pra se estourar, só pra se machucar, entendeu? Então. fui jogar semana passada e não sentia coxa. É. Fazia 3 anos que eu não Jogou, jogava bola. e futebol tu sente o quê? Não sente nada. Não sente nada. Mas foi mais ou menos isso aí pra ti também, Bruno. Cara, foi isso daí. De estar onde estava bom, mas eu me apaixonei pelo futebol. É impressionante. É Todo mundo que bizarro, faz, né? Todo mundo que faz. Viu, Gabriel? bizarro. Quando tu quiser fazer, cara. Ah, cara, sempre dá, sempre dá. Sempre dá. Pra galera que que não pratica futebol ainda, cara, vem jogar que vocês vão se apaixonar também. É vício. Mas seguindo aqui, Cezinha. Daí, abri mão de lá pra poder estar entregando ali e me desenvolver mais rápido. Sim. Porque eu precisava disso daí, né? E, cara, só que nisso aí a gente tá falando bonitinho, né? 2018, 19. 2019. Cara, faz só 4 anos, tá? Daí, e eu precisava me desenvolver rápido, né? Precisava me desenvolver, aprender, e eu cheio de dúvida, né? A gente tá falando aqui, contando a história bonitinho. E as dúvidas? Será que eu consigo? Só que nessa época, lá em Canoas, era só cobra criada, né? Na época, tinha um pessoal que chegavam nas finais do Campeonato Gaúcho. Sim. E aí eu pensei, cara, eu vou ter que assumir sozinho, não sei o quê, e como é que vai ser? E aí comecei com o Gui Nunes, né? Gui Nunes e o Gui Hoffman, que hoje foram os que me treinaram, e o Jason, né? Foram os caras que me ensinaram a dar aula de futebol, e, cara, fui me desenvolvendo. Aí quando veio, abriu outra franquia lá em Canoas, e aí eu já fui pra outra franquia junto com o Gui Hoffman. Como professor. Até aí Como vocês professor. eram professores, né? Isso aí, eu era professor auxiliar. E o Jason tava como professor aonde? Canoas também, Canoas. na mesma unidade. Cara, professor recebendo seu salário e cumprindo horário. Isso aí. Na teoria, sim. E eu professor auxiliar, aqui já era Na professor. teoria, sim. Ah, porque o cara entrega... teoria, sim. Quando ele é apaixonado pelo que ele faz, ele entrega muito mais. Entrega muito mais. Muito mais. E, cara, quem entrega mais acaba abrindo seu negócio. Eu acho que Tá, e aí, eu que cheguei a essa conclusão, assim. Quem Quando- entrega mais acaba indo pro seu... fazendo as coisas com o seu... Sempre. É? Sempre. E quando é que vocês chegaram no ponto de tá na hora de nós termos a nossa franquia? Isso que eu tô contando foi janeiro, fevereiro. Tá. Foi muito rápido. Beleza? A gente foi pra Canoas, boom. Gigantes da Areia, né? A gente dava aula, Isso. depois a gente foi pra R2, boom, explodiu. Só que daí eu já não fui como status de professor auxiliar, né? Eu já jogava, já tava chegando nos campeonatos. 3 fui... meses. É isso aí. E já fui como professor, né? Tava chegando nos campeonatos com quem? mas aí- Que é a moral. Daí, já cheguei em outra passada lá, né? Daí já era o professor Bruno. Daí já mudou, né? A balaca do jogador voltou Isso pro aí. homem. Só que nisso tinha os cursos de formação da SQD, tinham os campeonatos, da esquadra na época, tinha os campeonatos, e aqui sempre no meu ouvido, tu tem que estar presente em tudo. Tu tem que estar presente em tudo. Aí Tem que entra tá aquela presente coisa em tudo. da entrega. Isso aí. E que eu falei antes que eu aprendi com ele. Cara, curso de formação, tu tem que estar lá. Campeonato. Vou contar uma história pra vocês. Campeonato. Da SQD tem que estar lá, tem que ser o árbitro. A gente tem que estar lá, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que estar no campeonato. E aí, né, chegou o campeonato da SQD e, preciso de árbitro, da esquadra, preciso de árbitro. E eu, tô. Só que, cara, eu nem Nem sabia. vou contar pra vocês aqui. Cara, nem sonhava que trocava em múltiplos de...
Eu era da organização do campeonato. E aí embarquei ele em arbitragem. Primeiro jogo, 8 da manhã. Só que eu conseguia fazer uma coisa de organização bacana, que era sempre um árbitro e o auxiliar ficava com o placar. A gente tinha uma organização fera. E aí ele pediu, né, pra ficar no placar. Daí o juiz dando ali as instruções, quando vem ele pelo cantinho da quadra. Ô meu, o negócio troca em 6. Tá acostumado a jogar na rua, na praça, em quadra. Tu vira em 9. Tu vira em 9 ali só pra dizer. Só por causa do sol. Entendeu? Cara, eu me matava rindo. O cara, tu vai apitar um negócio, tu não sabe que vira em 6. Cara, isso mostra mais uma coisa que foi tão rápido o desenvolvimento de vocês. Há 3, 4 anos atrás tu não sabia que virava em 6, hoje tu tem... Tá, mas aí de boa, até sabia, mas eu não sabia fazer a conta, filho. 1, 2, 3... Segurando o placar e eu 6 palitinhos. Cara, pra quem não sabe, eu estudei até a sexta, 7ª série, estudar, de frequentar. Depois, eu fiz prova e aí fiz aquelas provas e passei. Sim. Entendeu? Cara, eu não me orgulho disso, fica bem claro. Isso fala pra todo mundo. E é uma coisa, disso. Se eu pudesse, faria tudo diferente. E é uma coisa que infelizmente acontece com a galera do futebol, né, meu? Isso aí. Tipo, não, hoje, até acredito que hoje essa gurizada jovem, que nem tu era jovem, né? Não tá mais acontecendo assim, tipo, 6, 10 anos, 11 anos, a gurizada tá estudando, né? Mas eu acho que há uns, estamos falando aí em 20 anos atrás, né, cara? Sabe como eu fiz as provas, meu? Vamos conversar. Sabe como eu fiz as provas? Eu tava sem clube. E eu pensei, o que eu vou fazer, meu? O que eu vou fazer? E eu treinando de manhã, não sei o que. E aí a minha namorada, na época, ela tava assim, ó. Crescendo. E eu ficando aqui. E como que é um casal, né? O casal cresce junto. Se um tá ficando pra trás, um puxa o outro. E ela me falou, cara, tu não vai terminar a escola, não vai fazer. E aí ela tava trabalhando, daí ela, quando fez 18, fez a carteira dela, depois entrou pra faculdade, e eu ali, no sonho de jogador de futebol. E aí, quando eu fiquei sem clube, e não sei o que, quando veio ela, o sonho dela era trabalhar num banco. E aí ela conseguiu ir pro banco, hoje ela é gerente do Sicredi. E ela foi indo, e aí ela pensou assim, cara, como faz as provas? Pra gente terminar depois. Tarará. E aí ela foi me puxando. E a gente ficou assim. Aí teve um momento que eu fiz assim, eu puxei ela. E hoje a gente cresce junto. A gente teve um período aí que a gente, nessa ânsia de querer crescer, eu me preocupei só em trabalhar. Foi quando a gente assumiu o Menino Deus Beach Club ali. Fiquei 1 ano só trabalhando e esqueci de tudo. Saía às 6 da manhã, saía 5 da manhã de casa, chegava às 3. Tu pegou essa época. Da manhã. Que tu saía às 3. Eu quero chegar nesse ponto ainda. Entendeu? Eu quero chegar nesse ponto. E a primeira, no caso, a primeira franquia que vocês abriram foi em São Leopoldo. Não, cara. Como é que foi? Como o Bruno entrou na empresa, e aí aquela brincadeira que eu fiz na teoria, assim, foi porque como a gente tinha 2 unidades em Canoas e era eu e ele como treinador, a gente entregava muito mais do que era escrito para um treinador. E, cara, a gente sempre foi super de boa quanto a isso, a gente nunca se importou. Só que isso nos formou muito rápido como empreendedores. Porque o quê? O que um treinador faz? O treinador vai ali, cumpre o horário dele, bota as bolinhas no meio, dá a sua aula para seus alunos e vai para casa e tá tudo certo. É como se fosse uma faculdade. Quem faz 5 cadeiras e quem faz 9 cadeiras, o cara que faz 9 cadeiras vai se desenvolver muito mais rápido. Vai se desenvolver mais rápido. E, cara, em Canoas, para acompanhar o crescimento da franquia na época, tinha a parte comercial, tinha a parte administrativa e tinha a parte da areia, que eram os treinadores, né? Metodológica que a gente fala. E eu e o Bruno, a gente fazia as 3. Então a gente atendia o experimental, a gente fazia 3 o fechamento cadeiras. do plano, a gente dava aula e a gente conseguia com certa maestria, claro que muitas vezes a gente deixou a desejar, né? Mas com certa maestria a gente conseguia administrar todas essas funções e ajudar o Gui, que era o franqueado na época. Só que, cara, isso nos potencializou muito, muito rápido. A entrega era boa, a nossa entrega. A gente tinha uma equipe muito boa. Era eu, o Bruno, o Hoffman e o Nunes, né? Os donos da unidade. Então, os treinos eram muito bons, a franquia crescia muito rápido, os complexos eram muito bacanas também na época. Então, teve essa potencialização. Eu também levei o Bruno, né? A minha escola em Esteio, ela seguia.
A Arena Futevôlei. Na época ela já tinha saído de Seio, tinha ido pra Sapucaia e Novo Hamburgo, então eu tinha 2 unidades já. E aí o Bruno acabou indo junto. Enlouquecendo os alunos lá, meu. O Bruno já tinha entrado no projeto comigo. Com esse crescimento, né, a visibilidade do esporte já estava ficando grande. Então, ali no final de 2019, né, 2 amigos nossos nos falaram, cara, a gente vai abrir, né, um complexo fechado aqui em Esteio e a gente gostaria de contar com o auxílio de vocês nesse projeto. O que vocês acham? Cara, eu era pelado. O Bruno também. Mas a gente tinha um conhecimento. É o grande problema de todo mundo que quer empreender. Exatamente. A maioria, pelo menos. É isso aí. E aí, cara, eles construíram um complexo. E a gente naquela dúvida ali, vamos entrar como Arena Futevôlei, que era a nossa escola. Vamos entrar como esquadra, vamos conversar lá com o pessoal da franqueadora e vamos comprar uma franquia. O que a gente vai fazer? Né? A gente precisa decidir isso e tinha que ser uma decisão rápida na época. Então, eu conversei... Nessa época aí, eu trabalhava no G10 e no Funcional e tava na SQD. E me veio uma proposta do Grêmio pra trabalhar no Grêmio. E minha cabeça tava assim. Tava assim. E o Rafa do G10, ele tinha trocado a sala, tinha ido pra uma maior. Como a gente cresceu muito rápido lá, ele pegou e montou uma maior. E queria que eu fosse sócio dele também. Nesse outro funcional. E aí minha cabeça ficou... Pode agora. Um pinel. E aí, cara, a gente precisava organizar a casa. Então a primeira coisa que a gente fez foi decidir o que a gente vai fazer agora. A gente sentou e conversou. Na época, era eu e o Bruno que dávamos as aulas e tinha mais o Vini no projeto da Arena Futevôlei. Nós sentamos e falamos assim, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai levar a Arena pra ali, a gente vai levar a esquadra, modelo de negócio da esquadra tá pronto. Projeto de franquia, como funciona, projeto de crescimento. Era uma empresa dentro do futevôlei já, com suas limitações, mas já era uma empresa dentro do futevôlei. E a gente ficou uma semana ali pensando mais ou menos como seria. E aí resolvemos, cara, a gente vai levar a esquadra futevôlei, vai ser a esquadra Esteio. Vamos conversar lá com o Beto e vamos transformar nossas unidades da Arena em esquadra. Que esse foi o primeiro projeto que a gente tinha conversado. Vamos fazer nossas escolas virar esquadra e impulsionar a esquadra na região metropolitana. A gente já tinha um know-how ali, né? E a gente foi levar isso pro Vini, que era o nosso sócio na época. E o Vini, cara, acho que melhor continuar na Arena. Ele já trabalhava na Next, na época, Academy. Então ele era treinador de futebol. O que brilhava os olhos dele é o futebol ainda, né? Então a gente sentou e conversou super de boa. Seu Vini, olha só, agora, a partir de agora, a Arena, ela é toda tua. Todos os alunos, todas as unidades é toda tua, porque a gente vai pra esquadra. Tu não quer ir com a gente? Cara, não tem problema nenhum. A gente sai, abre pela porta da frente, a gente deixa tudo pra ti. Né? Se precisar te dar um auxílio em alguma coisa, a gente dá, mas a partir de agora eu e o Bruno, a gente tá indo pra esquadra. Tomaram uma decisão. Tomamos a decisão, a gente convidou ele. E isso vocês tomaram pensando que a esquadra já tinha um modelo. Isso foi o que fez vocês irem para a esquadra, que tipo, já tinha uma outra estrutura, já tinha um modelo de negócio, já estava um pouco mais à frente. Era uma ideia, né? Desde o início era uma ideia. Só que como a gente teve uma oposição, digamos assim, entre os nossos sócios, que seria eu, o Bruno e o Vini, cara, a gente não quis se opor a nada, cara. Pô, o cara tem a cabeça dele, ele pensa assim, perfeito, não tem problema nenhum, a gente vai tocar do zero aqui e tu fica com tudo que a gente construiu. Cara, a gente conversa até hoje, a gente se ajuda, a gente se encontra em jogo do Inter, então a nossa amizade segue até hoje. Isso é bom deixar claro, né? Pra não achar que houve alguma pilantragem, houve alguma malandragem assim de um lado ou do outro, não. Então Claro ele seguiu tocando o projeto até hoje, ainda tem unidades da Arena, futevôlei, tem bastante aluno, tem bastante adepto, e cada vez que a gente olha no Instagram as postagens deles, né? Cara, aquilo ali engrandece os olhos, porque a gente começou aquilo ali. Sim. Deixa Claro que é um sistema de franquias, vocês atuam através de um sistema de franquias, mas muito do crescimento da esquadra também, que hoje é SQD, vocês pegaram isso desde o início também, então vocês também acabaram desenvolvendo, ajudando a desenvolver esse sistema dentro da empresa em geral, né? Não dá para... O cara que quer hoje empreender e pensa em empreender de uma maneira
no sentido de franquias, talvez não tenha a mesma... Não é a mesma sorte que eu quero dizer, mas vocês pegaram um negócio lá no início, também da Esquadra, também da SQD, e ajudaram a desenvolver todo esse método que hoje a SQD é tão grande, principalmente aqui na capital e região metropolitana. Daí Que, a na gente verdade, tem eu acho que teve uma mudança de conceito de toda essa parada na Esquadra no momento que ela virou SQD ali depois da pandemia, ou dentro da pandemia, né? Isso, foi bem na E pandemia. aí eu acho que, como mudou toda a estrutura, tipo, acredito que quando mudou toda a estrutura, vocês, vamos dizer assim, vocês entraram na Esquadra, mas vocês ajudaram a criar a SQD, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos isso. Vocês entraram na Esquadra, mas a SQD foi criada junto, né? Eu acho que acredito em conjunto, ou junto com vocês lá desde o início, né? Porque foi, tipo, eu tinha uma barbearia lá dentro do complexo, onde a Esquadra dava aula lá no CTL, e eu lembro, foi tipo assim, cara, ali parecia que ia acabar tudo, né, meu? Acho que para todo mundo, assim, para todo mundo que tinha negócio, eu fechei a barbearia lá nessa época, né? Então foi assim, foi uma coisa que, tipo, cara, acabou tudo, o que a gente vai fazer daqui pra frente, né? E eu acho que é aí que entra essa virada, tipo, nem tem como, a cara... pandemia, ela foi em março, né? Março de Março de 2020. Nós inauguramos a nossa franquia em Esteio em outubro de 2019. Olha aí, cara. Outubro de 2019. Então... Não deu nem tempo do negócio... Cara, e aí é mais um ponto de inflexão que a gente teve quando a gente tomou a decisão, né, de se tornar franqueados da Esquadra, porque a gente começou a entender o negócio com mentores, um negócio com crescimento, né, um negócio de sucesso através do futebol e do relacionamento. Então a gente tem um relacionamento muito forte com o Beto, que ele é o nosso mentor particular, digamos assim, meu e do Bruno. E o Beto, ele colhe de uma fonte gigantesca, que é um senhor de 63 anos, chamado Mário Magalhães, que é nada mais, nada menos que o primeiro chefe do Flávio Augusto, ou o cara que ensinou, né, tudo que o Flávio Augusto aprendeu ali a se desenvolver, como desenvolver um negócio, o setor comercial ativo, que é completamente diferente do que o nosso comercial passivo era na época. E, cara, logo na nossa inauguração ali, né, não tinha quadra, tinha uma planta do complexo, como seria, e logo no nosso primeiro desafio foi uma competição comercial. Então é uma competição comercial dentro de uma escola de futevôlei, onde já existia uma franquia forte, que era a do CTL, onde tinha uma franquia em ascensão, que era de Canoas, uma franquia nova de Cachoeirinha, da Lídia, né, que hoje é sócia do Beto dentro da SQD, e a nossa que estava em inauguração. Então rolou ali uma competição comercial. Não tinha nada. Para inaugurar, né? Não tinha nada para inaugurar a unidade. Daí teve essa competição comercial, vocês inauguraram ali com uma planta. Cara, E tinha aí? nada. Tinha nada, Cara, tinha. nada. Pra começar, assim, ó, era eu, o Bruno, e aí a gente já tinha incorporado o Vini Grisa, né? O Vinícius Grisa, nosso treinador. Craque. Fenômeno. Nos ajudou demais. Inclusive, ele tá com um complexo também. E Não tocando fui na lá ainda. escola. Não, e mandou pra mim, vamos convidar pra esse podcast aí. Ele mandou. Tem que trazer ele aí. Esse cara tem história. Vamos trazer, vamos trazer. Cara, o Vini era meu amigo de infância, né? Teve problema no joelho, né? Por isso que não foi jogador. E, cara, a gente saiu da reunião com o Beto, tá tudo alinhado. Nós precisamos iniciar, né, a nossa escola aí com um ponto de um número de alunos interessante. Naquela época eu cobrava R$100, R$120 a mensalidade de futevôlei. Tinha em torno de 30 alunos, mais ou menos, em Esteio. Era bom, né? Por causa que era só uma rendinha extra, então era tranquilo. E aí nós voltamos dessa reunião pensando nas coisas, e aí teve essa questão. Competição comercial, como é que vai ser? Cara, quem matricular mais pessoas vai ganhar uma certa premiação, e vai ser o campeão da primeira, né, competição comercial da esquadra. Mensalidade na época, R$210 o ticket, e começa semana que vem. Tipo, na terça e começava na segunda-feira. A nossa inauguração
marcada para um mês depois. Mas era competição entre franquias, no caso. Entre Não franquias. era entre pessoas, era entre franquias. Franquias. E aí, cara... E eu conhecia do Jason, né? E quando o Beto lança essa bomba, assim, numa mesa, todo mundo, você tá sentado lá, o Jason tava mais ou menos ali, assim, ele olhando pra baixo lá. Já foram no CTL, né? Tem a parte de vidro lá em cima. Sim. Ele tava assim, ó. Olhando pro pessoal jogando. Eu cutucava o Beto. Ai, tá louco. Tucanado. Cara, eu tô canado. Mas ele fiquei tinha tucanado. um vendedor inveterado junto com ele. Esse aqui, esse homem. Cara, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, meu. O que nós vamos O armar? dobro da mensalidade, tá? A galera tinha um ticket baixo já, era difícil Sim, manter. Nós não tinha quadro, nós não tinha nada. Saímos ali e fomos direto pro McDonald's. Eu, ele e o Vini. Sentamos lá, tem até uma foto. 1h. Essa foto existe, 1h. E aí eu falei assim, ó, meu, Beto, tá maluco. Não vai ter como, a gente vai tomar um pau, a gente vai perder essa competição, não vai dar jeito. Não vai dar jeito, não tem como inaugurar uma escola, 210 de mensalidade em Esteio, não dá. E aí o Bruno, meu, dá? Eu, como assim dá? E o Vini, não vai dar? E aí ficou os dois e eu já fiquei pra trás, né? Como esses caras tão malucos, meu? Estão sabendo ali- alguma coisa que eu não tô sabendo. Ali a gente dividiu a empresa. É, E a gente nem sabia, né? a gente Hoje a empresa é o quê, né? Um cuida da parte administrativa e outro da parte da área comercial. Assim, por isso que a nossa sociedade funciona muito bem. Porque eu toco a área comercial, venda, o Jason toca a parte administrativa. Então, naquele momento, ele foi da parte administrativa e eu fui da área comercial. E eu nem sonhava, o Beto nem tinha apresentado isso aí pra nós ainda. Sim. Então, nem sonhava, ele a gente dividiu. Meu, vamos que vai dar. E ele, mas não... Meu, vai dar. E o Vini comprou também, o Vini era vendedor. O Vini comprou a ideia. Comprou a ideia, vai dar. E ele, tá, então tá bom então, vocês não sei o quê. Vocês, então beleza, vocês matriculam e eu cuido da festa de inauguração. Tá? Fechou? Fechou. Aí depois naquela brincadeira ele já aproveitou, ó. Quem matricular menos de vocês dois vai pagar o churrasco. Daí, tá, não, tranquilo. Pegamos, fomos embora. Só que, meu, aquilo ali retumbava na minha cabeça. Retumbava, meu, como é que os caras falaram que vai dar, meu? O outro lá tá dizendo que a gente tem que fazer. Eu não acreditava que ia dar certo. Resumindo, no outro dia de manhã eu já tinha feito 2 matrículas. Eu chamei 2 caras, meu, assim, vendi o projeto, 2 matrículas. Já abria o nosso grupo. Tô ganhando, De tô bala 2, Bruno 0, Vini 0. Ali já instigou. E a gente começou a vender matrícula. Vender matrícula, e foi chegando perto da inauguração. Nós não ganhamos a competição, a gente ficou em segundo, tá? Quem ganhou a competição foi a Lídia, na época. A Lídia estava com o Pedro de sócio. Não, o Pedro era coordenador da franquia dela, né? Era a Lídia e Pedro, né, na franquia de Cachoeirinha. E eles fizeram algo em torno ali de 63, 65 matrículas. E nós fizemos 54 matrículas sem ter o quadra. 104. Então a gente já entrou no Os caras negócio. treinaram Aonde, meus 54 bonecos? Aham. Abriu a franquia, o aplicativo já tava lotado, igual o AMD hoje. Já tava cheio. Aí tocou num ponto, né? Que é AMD, né? Tipo, na época, Isso. um tempo antes, um mês antes, mais ou menos, quando a gente tava vendo pra comprar, o Beto nos apresentou ali, né? Como que era o modelo de negócio antes. E eram 5 alunos por mês. Porque não tinha área comercial ativa Sim. naquela época quando o Beto nos apresentou. E aí, o Beto nos apresentou o comercial ativo e inauguração, a venda, ele quando a gente inaugurou com 54 alunos. E hoje, até hoje, nós somos a primeira escola de futebol a começar já com 54 alunos. Entendeu? Tipo, algo bizarro, porque tu abre o negócio, né? E tu espera pra te ganhar lá na frente. Sim. E a gente já iniciou com caixa cheio. A gente apagou o negócio. Pagou o negócio. Primeiro mês. E eu tenho Inclusive, uma... na inauguração, o Jason foi descer do carro, perdeu todo o dinheiro da festa. Perdi 3 mil reais. Não, 3 mil reais. Caiu Mas na a carteira. chapa tava em dia. Nem pensava em chapa, fiquei louco. No dia da festa, no dia da inauguração, a gente atucanado, meu. Atucanado, louco. Pá, correndo pra todo quanto é lado, pra fazer tudo bonito. Balão e negócio e família, um monte de gente. Chegar lá, a gente fez uns jogos, convidamos os atletas profissionais de futebol pra jogar aqui do estado, né? Que na época eram os melhores, né? Pra fazer essa inauguração, quadra lotada. E o Jason pagar o DJ, pagar o negócio de luz, pagar... Perdi a carteira, meu. Cara, daí eu quero fazer uma pergunta, vou fazer um corte pra vocês aqui na linha do tempo de vocês e vou vir pra 2021. Não sei que ano era isso que vocês estavam falando, mas imagino que era 19, 20. Era 20. Então, pulando pra 2021. Eu já treinava, ainda era esquadra, se eu não me engano, né?
Não, já era SQD. Já era SQD. A esquadra trocou pra SQD a nova identidade visual já trocou na pandemia ali. Tá, Naquele então tempo eu que já, abre e fecha. eu já treinava na SQD 2021 no complexo que tem ali na Ipiranga, 2 quadras do Praia de Belas. Ipiranga 543. Isso. Se eu não me ele engano. mesmo. E eram outros franqueados ali. A escola era completamente diferente. Dentro da quadra, antigamente era uma quadra de futebol 7. Depois que transformaram em areia, era uma quadra de areia e do lado uma mini quadra de beach tênis. Não sei se vocês se lembram. Sim. E, cara, tinha um pessoal legal ali. A gente tinha, não vou saber dizer, vocês vão com certeza, mas tinha um pessoal legal ali, professores muito legais. E eu comecei em junho, mais ou menos. Eu acho que era outubro ou novembro. A empresa, a SQD, informou que os professores estavam saindo. Eles voltavam para Caxias, se eu não me engano, eles eram de Caxias, né? O Edu e o Lipe. E novas pessoas estariam assumindo a franquia. E, cara, eu sempre me lembro. A primeira vez que vocês chegaram lá para dar uma olhada, assim, ver novas pessoas que assumiriam, obviamente, Bruno e Jason. E a primeira vez que vocês chegaram lá, eu sempre fui um cara muito da resenha, né? Eu fui cumprimentar o Jason e alguém me falou, acho que foi o Beto até, não sei quem. Esses são os novos franqueados que estão assumindo aqui a unidade da Ipiranga. Aí eu olhei pro Jason, assim, de cima a baixo, falei, jogou aonde, cara? Aí ele deu uma risadinha assim, tudo bem, não sei o quê. E daí eu quero que vocês falem um pouco sobre isso, sobre, querendo ou não, vocês enfrentaram uma resistência dos alunos que estavam ali, que eles gostavam muito dos antigos professores, né? Gostavam muito do formato, talvez não do complexo em si, enfim, mas gostavam muito dos antigos professores. Eu não lembro se tu é dessa época. Não era tanto depois. E vocês enfrentaram, então, alguma barreira ali do pessoal mesmo, dos alunos, e como é que foi essa chegada de vocês? Uma grande barreira. Como é que foi a transformação para se transformar hoje no que é, que eu digo, um dos melhores lugares que se frequenta em Porto Alegre, né? Pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser na madrugada. Pode ser. Aquilo lá é mágico, cara. Cara, vale a pena a gente voltar só um pouquinho atrás disso, né? Porque a gente passou um perrengue do empreendedorismo, por ser novo, né? A gente fez um contrato curto lá em Esteio e a gente ficou muito tempo fechado. Depois chegou na hora da renovação, os donos do complexo, eles não quiseram, né? Eles quiseram assumir a administração por parte deles. E a gente até tentou negociar, a gente gostaria de ficar lá na época, né? Porque a gente já conhecia todo mundo, né? E acabamos não ficando. Nesse período, desse hiato ali entre Esteio e Menino Deus, né? Teve essa oportunidade, que nem o César falou ali, que os treinadores e os franqueados já tinham decidido que eles iriam retornar para a cidade deles, né? Que era Caxias. E o Beto prontamente nos trouxe essa oportunidade, né? De conhecer ali o Menino Deus e quem sabe que a gente fosse assumir e virar os franqueados ali do Menino Deus. Então, empreender também é saber aproveitar oportunidades que aparecem para ti na hora certa, no momento certo. Né? Exatamente. É impressionante como as coisas vão acontecem e se encaixam. Vão se encaixando. E, cara, a gente pegou, eu e o Bruno, a gente foi ali, né? Acho que umas 2 vezes, mais ou menos. E, cara, a gente chegou ali e, graças a Deus, hoje o MD é o que ele é. Por muito trabalho que a gente colocou ali, né? Impôs ali. E a gente fez uma grande mudança. Vocês assumiram ali a franquia e o complexo. E o complexo, isso, a franquia e o complexo. Porque tinha uma questão ali que o dono do complexo nunca ficava ali, ele tinha outro negócio, e aí ficava a franquia ali, digamos assim, à mercê, porque não tinha um bom atendimento, assim, diariamente para os alunos. Então a gente conseguiu incluir nessa negociação que a gente pegasse a franquia e o complexo também. Embora que era algo novo pra gente, a gente tinha muito medo de que pudesse dar errado. E a chance era muito grande, né? De dar errado, porque era algo novo. E a gente ia pegar o projeto em andamento. Quando eu entrei ali, eu olhei e disse, isso é loucura. Mas isso é loucura. Daí, cara, pega a franquia, não sei o quê, o Beto, né, conversando e tal. Falou, vai ter os mesmos problemas que a antiga franqueada tinha aqui.
Tipo, Nesse momento, vocês entrando só como franquia, não como gestor do complexo. Isso Isso aí. só com uma franquia. daí, a gente conversando entre nós, não tem como. A gente vai ter os mesmos problemas, a gente não vai conseguir entregar, vai ser a mesma coisa, vai ter aquele negócio lá, tararara. Enfim. A gente já sabia Cara, eram que muitas que vocês sabem o que dificuldades, acontecia. Eram muitas bastante dificuldades. Muitas coisas. dificuldades. E aí, quando veio só se a gente pegar o complexo e a franquia junto. A gente consegue botar nossa identidade. E aí o resto... E a gente teve muito isso, porque a gente sempre, todo lugar que a gente passou, a gente colocou a nossa identidade. A gente conseguiu Questão estipular. importante também. A gente conseguiu estipular, tipo, o público, como que a galera se comportava. A gente conseguiu deixar bem claro como que a gente entendia que o negócio deveria ser feito. E a galera toda que vinha abraçava a causa. Então a gente pegou e a gente pensou, né? Pô, vamos transformar isso aqui na casa do futevôlei. O MD é a casa de futevôlei de Porto Alegre. Um trabalho com excelência, né? Então a gente chegou ali, a gente encontrou Com uma quadrinha. com uma quadrinha. Uma quadrinha. Estamos falando de uma quadra. Os lugares aí quadra. com 5, 6. Exatamente. E eu acho que hoje eu acho que isso é um ponto positivo, né? Porque a gente consegue deixar aquilo ali exatamente com a nossa identidade. Isso. Exatamente. E o atendimento e a entrega, essa é pra todo mundo que vai ali, né? Exatamente. Porque não tem como tu... a atenção é a mesma pra todos, né? Eu acho que isso faz com que... sei lá, claro, se tivesse mais, óbvio que eu acredito que vocês iam conseguir também dar essa entrega. Porque também tem uma outra questão que é a equipe, né, meu? Então, tipo assim, a equipe A formação de pessoas, né? consegue trazer pra gente aquilo que eu, como usuário falando aqui, né? Que é aquilo que a gente teria com vocês. Claro, tem... Pessoas são pessoas, né? Cada uma Cada um faz tem do sua seu... identidade, né? cada um tem a sua... Mas eu acho que é o treinamento da equipe que é o X ali, a chave do negócio, né? Exatamente. Que é tu, tipo assim, cara, o Bruno não tá aqui hoje, o Bruno tá em outro lugar, mas, pô, eu tô me sentindo aqui como eu me sinto quando o Bruno tá lá, quando eu vou. Liderança, né, cara? Liderança. Assim como nós fomos formados pelo Beto, né? A gente é muito grato ao Beto, né? Em relação a isso daí, porque eu entrei como professor auxiliar, não sabia nada. E hoje a gente é dono de uma hold, Um arroz. entendeu? Hoje a gente trabalha, a gente tá finalizando o processo de compra de mais um complexo. Trabalhamos com as franquias, trabalhamos com complexos, com franquias e com atletas de futebol. Entendeu? E no início lá, eu era o homem que não tinha nada. Entendeu? Então a gente acredita em pessoas, em formação de pessoas. Assim como o Beto nos formou, a gente vai Vai formando novos os líderes. nossos... Importante, é uma coisa de cada vez, né? Exatamente. Uma coisa de cada A vez. gente tem um exemplo que hoje o nosso gerente lá do complexo, que é o João, vocês conhecem. Quando a gente conheceu o João passava rastel na quadra, lá em Esteio. E ele grudou na gente, ele entendeu como é que funcionava o crescimento. Ele apostou muito na gente, a gente aposta muito nele também. E hoje ele consegue organizar e gerenciar um complexo do tamanho que é o MD. Cara, E nós lideramos pelo exemplo, né? Porque ele viu a nossa história. o João tem 19 anos, tá? Ele 19 viu, anos. ele viu nossa história, né? Tipo, ele acompanhou o início. Judiado, tá judiado. Não parece. Ninguém sabe disso, meu. Mas o Ninguém Joãozinho, o João, né? Ele passava o rastel segunda, quarta e sexta lá. Meu, pra quem não sabe, passar o rastel é alinhar a quadra. Imagina tu puxar areia. 3 quadras. Como a gente tá falando aqui de um assunto de pessoas que querem empreender e como desenvolver os seus sonhos, as suas habilidades e viver do seu negócio, tu acabou de falar uma coisa que eu acho muito importante. Isso aí merece até um likezinho, merece que tu vá lá, dá o sininho. Coisa Falou- importante, hein? Tu falou uma coisa muito importante no meu ponto de vista, tá? O nome do cara é João, não é Joãozinho. Exatamente. Joãozinho era quando a gente conheceu ele. Entendeu? Hoje Cara, não. tu tá num desenvolvimento de um negócio e o nome do cara é João e ele precisa ser reconhecido como João e por tudo que ele entrega lá dentro também. E isso é o reconhecimento das pessoas e da equipe de trabalho é fundamental. E a gente teve uma... Porque a gente tem o costume de fazer o quê, né? Pra te desenvolver todos, né? A gente tem individuais toda semana. Então a gente alinha as coisas toda semana. Então a gente teve uma individual com ele sobre isso. Quando a gente tava em Esteio. Porque Esteio ele era o Joãozinho ainda. Sim. Daí eu falei, cara, tu tá indo pra outro momento, tá acontecendo o que aconteceu comigo quando eu saí do Gigantes e fui pra R2. Que eu fui como professor, não era mais professor auxiliar, tá?
Dá um exemplo, tá? Quando tinha churrasco lá no Gigantes da Areia, eles não cobravam churrasco de mim. Porque o salário de professor auxiliar é um. De professor é outro. Uhum. E eles não cobravam churrasco de mim. Quando eu fui pra R2, eu já fui como professor. Já pagava o churrasco. Já pagava o churrasco. Entendeu? E aí eu sentei e falei... Nunca esqueço, né, Jason? A gente sentou num deckzinho que tinha lá na antiga quadra, em Esteio, e conversamos no sol. A gente falou, cara, a gente tá indo, aconteceu isso, isso e isso, a gente tá indo pra Porto Alegre. Tu vai ir com a gente? E ele falou assim, meu, se tiver como me levar e me trazer, eu tô com vocês até o fim. É assim. E esse levar e trazer, ele é de Esteio também, né? Certo. Nesse desenvolvimento de MD Beach Club que vocês tiveram e que eu participei desde o início. Eu sou mais antigo na MD do que vocês. Mais antigo no negócio de vocês do que vocês. Exatamente. Eu via... Cara, teve um complexo, uma escola, enfim, ele se faz de várias etapas, né? Tu tem aula durante o dia, chega de noite, a galera quer jogar, tem a churrasqueira, então tu acaba desenvolvendo programações ali pra galera. E me chamava muita atenção que, cara, era vocês dois, o Joãozinho dava aula, encerrava a aula do João, que ele era o professor Joãozinho, encerrava a aula dele, muitas vezes ele, cara, ia descansar, né, ia dormir num banco, em alguma coisa, e por várias vezes a gente começou a montar as resenhas, as panelas, né? A primeira panela foi a panela de quinta-feira, que os guris começaram a se reunir e passou aquele bloqueio de trocou os franqueados, eu gosto mais deles, não gosto desses, sabe? A galera começou a gostar muito de vocês, começou a... Cara, nessa época, voltando ali um pouquinho ali, eu tava muito em paz quando teve essa mudança, porque a gente sabia o que a gente ia entregar pra vocês. Eu tava muito tranquilo. O Beto me falou isso uma vez. César, confia e acredita porque a gente sabe o que a gente tá fazendo. Eu tava em paz, porque eu sabia que o nosso grupo de professores na época era muito bom. A gente não tinha nenhuma ideia. Você não tinha ideia nenhuma. E eu via isso daí. Eu entrei nessa época aí. Minha preocupação era o complexo. Não era vocês. Porque eu sabia que a gente ia entregar algo totalmente diferente do que vocês estavam vivendo ali. Não que os outros eram ruins, não, nada disso. Inclusive, os outros professores eram muito bons. Muito bons. Muito bons. Vale lembrar também, né, que a primeira atitude, assim, a primeira tomada de decisão que a gente teve dentro de assumir o complexo, né, as franquias, eu chamei os antigos franqueados, né, e eu pedi o número dos 4 alunos mais difíceis. Me dá o número dos 4 alunos mais difíceis que vocês estão enfrentando com problemas que eu quero conversar com um a um. E a franqueada pegou e me passou o contato. Primeiro contato era de quem? César Camerini. César Camerini. Xaropão. 47 minutos a gente ficou no telefone. Eu não conhecia ele, ele não me conhecia. E a gente ficou 47 minutos dialogando sobre o negócio. Eu ouvindo mais do que falando. Ele tinha muita coisa para me entregar na época. A gente filtrou e conseguimos aí impor e fazer o Cezinha dar um sorriso. Só uma pergunta, surgiu aqui, eu nunca tinha pensado nisso, tá? Mas eu pensei nisso agora, eu sei um pouco da história já, né? Vocês acham que essa parte da esquadra, depois da SQD, desse comercial ativo, né? De indicar, da ligação, do tal, desse comercial ativo mesmo, que a SQD começou a trabalhar, a primeira empresa que trabalhou dessa forma com o futevôlei. Vocês acham que isso tem uma interferência no crescimento do futevôlei também aqui em Porto Alegre? Porque olha só, eu liguei pro Bruno. Talvez o Bruno não vai treinar, eu não vou vender pro Bruno, mas ele conheceu o futevôlei pela minha ligação e talvez ele se interesse daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, e ele pode procurar algum outro lugar para treinar que seja, sei lá, não sei, mas tipo, ou alguma coisa assim. Mas eu acredito que em algum momento vocês acham que essa coisa ativa de ligar, de ter contato com muitas pessoas, fez com que o futevôlei também tomasse a proporção que ele tem hoje aqui em Porto Alegre? Toda certeza. Com toda certeza. Vale lembrar também que quando a gente pegou a franquia, ela tinha menos de 40 alunos. Menos de 40? Ativos, né? 36. 36 Eu alunos. achei que tinham 60, mais ou menos. 36 alunos. Quantos tem hoje? Mais de 210. 212. Cara, tem uma quadra no complexo. Vocês atendem. E é brabo conseguir horário nos horários. 12 é difícil. Alunos. Hoje é a maior franquia, né?
E é impressionante. As outras franquias têm mais quadras, mais possibilidades de aula. É a maior da SQD hoje. É a maior da SQD e eu acredito, tá? Não sei como é que é os números reais, né? Mas eu acredito que seja a maior do estado também. E Maior eu unidade, vou- assim, número de alunos. Eu vou deixar o convite para todo mundo, então, porque análise de dados, né? Números. É uma quadra, 210, 212 alunos. A maior franquia, outras franquias, talvez a maior. Outras franquias têm Por quadra é a maior que tem. mais quadras. Por quadra é a Então, maior que tem. Isso é para vocês entenderem assim o quão bom é o atendimento, a entrega, a aula. Cara, todo mundo sempre vai reclamar, vai ter alguma reclamação, vai ter alguma questão que, poderiam fazer isso, poderiam fazer aquilo. E eu sou a prova de que vocês fazem, vocês entregam cada vez mais coisas. Hoje aquilo dá vontade de deitar no chão, às vezes, por ver aquela grama sintética pretinha, bonitinha, cheirosinha lá, sabe? E quero dar os parabéns para vocês, tá? Quero dizer que vocês são dois baita exemplos de empreendedores, de empresários. Eu quero só finalizar o parênteses ali de quando a gente começou as panelas. Eu via vocês apagando a luz às 3, 4 e às vezes às 5 da manhã, né, do complexo, tendo que ir para esteio, dormir. E eu ficava pensando assim, cara, às vezes eu acho que eles vão para esteio, dão um beijo de boa noite ou de bom dia na namorada, tomam um banho, descansa 7 minutos e já estão aqui de volta, porque as aulas começavam às 7 da manhã na época, hoje começam às 6. Hoje vocês já têm uma equipe maior. A gente teve que se reinventar com isso, né? Tiveram? Tipo, porque às vezes eu ia só em casa e trocava de roupa. Pois é. Daí começou a entrar aluno, e eu botando aluno pra dentro, né? A gente colocando. Eu cuido mais dessa parte, né? E o Dias cuida mais da parte administrativa, cuida da área comercial, como eu falei antes, né? E seja bem-vindo no grupo, né? Como vocês estão lá no grupo, vocês sabem. Seja bem-vindo, plantal, seja bem-vindo. E aquele bafafá, não tem vaga. Botamos às 6 da manhã. Abrimos às 6 da manhã. Vai, seguiu. Não tem vaga. Não fechamos mais meio-dia. É? E não tem vaga, seja bem-vindo, não tem vaga. Tiramos o mensalista das 9. 9. Das 8 às 9 e abrimos para a escola. Então hoje a gente abre das 6 da manhã até as 9 da noite. Acho que é a única escola do país, Direto eu e acho. reto. Não, do país, com certeza. Do país, com certeza, que não fecha meio-dia. Nós Toca reto. temos mais de 14 horas disponíveis de aula para os nossos alunos. Começam às 6 da manhã e finalizam às 21 horas. As aulas, fora o pessoal que fica jogando, né? Não, e tem que contar Seis. tem que contar que isso aí se encaixa na agenda, que, tipo, às vezes as pessoas falam, não tem horário. Cara, eu não consigo e tal. Cara, se encaixa na agenda, tu pode marcar perto do horário, te liberou ali, pum, vai lá, marca e vai. Pra vai mim é treinar. coisa linda. Que tô fazendo Coisa a venda. Pra mim é coisa linda, tô vendendo. Mas que horário eu posso treinar? Cara, a gente opera das 6 da manhã até as 9 da noite. Um horário tu vai achar e vai... Daí ele, mas eu não sei o quê. Então tu não tá prejudicando a tua saúde. Tu quer treinar? Ó, o vendedor. Bah, o Eu tô vendedor. vendendo um O pouquinho vendedor, já. o vendedor. Mas, Quanto cara... tempo aí, Gabi? A gente tá, Gabi? Não, já Ah, vamos- deu. vamos- Tá se passando. Quero, então, agradecer a presença de vocês. Tenho certeza que esse vai ser um dos episódios mais assistidos. Agradecer a parceria, a amizade que a gente vem construindo e lapidando ao longo desse tempo que a gente se conhece. Eu quero agradecer por vocês conseguirem passar toda a experiência e o conhecimento de vocês para todos que vão nos assistir e pensam em algum momento empreender da maneira como o Bruno e o Jason fizeram, né? Através do esporte, pode ser numa academia, num futevôlei, mas tenho certeza que vocês conseguiram passar uma mensagem muito inspiradora aqui para que outras pessoas aí que nos assistam consigam tirar também os seus sonhos do papel, planejar, arregaçar as mangas, que foi o que vocês fizeram, né? E conseguir viver aí dos seus sonhos. Acho que a gente vai ter que talvez fazer outro com eles. Porque tem mais coisa para esses caras trazerem ainda, né? A gente falou da história, de como eles chegaram aqui, mas tem todo por trás disso, tem todo um processo, um aprendizado, tem tudo que eles desenvolveram, né? Tipo, o Jason começando lá na quadrinha, a batida lá da praça, o Bruno, o homem que não tinha nada, que estava ali, não sabia fazer, estão aqui agora. Se vocês forem lá, se vocês
forem ver o que a gente está falando, da atmosfera, do ambiente, do que é a AMD, vocês vão conseguir entender bem isso que a gente trouxe para cá hoje, né? Que é pertencer ao ambiente, se sentir bem no ambiente, né? Que é basicamente isso, né? A gente tem que fazer as pessoas, os clientes, estarem bem no local onde a gente está proporcionando, seja que for aula, barbearia, no meu caso, serviço do Cezinha, seja o que for, a gente está trazendo para o cara a entrega que o Bruno disse, né? Então, acho que... Tu identificar, né, o que o teu cliente procura, né? O que ele gosta. Eu sei que o Cezinha toma, eu sei que o Cezinha gosta, entendeu? Eu sei exatamente. E rapidamente identifiquei na época como que tu era, entendeu? E rapidamente tentou conversar. Ele é o presidente. Cezinha é o presidente. Cezinha é o presidente. É ele. O presidente é o Cezinha, entendeu? Na tua barbearia. Hoje eu fui lá. Qual é o nome daquele negocinho lá da barba? Que de passar o negocinho na barba lá, não sei qual é o nome. Pincel, a máquina? Não. De passar espuma na barba. Pincel? É o pincel. Tem um pincel na barbearia na Barbatana lá com o meu nome. É verdade. Entendeu? Tem um pincel com o nome do Jason. Cara, como é que eu não vou lá? E eu fui lá hoje, ó. Eu fui lá hoje. Entendeu? Então, tu se sentir pertencente ao lugar é muito bom e a gente conseguiu levar isso aí pra vocês. E conhecer o cliente, né? Conhecer o cliente, entender a dor dele, né? Eu que converso com ele tete a tete, eu sei por que tu faz futebol. Sei por que tu faz. Cara, já renovei meu plano 2 vezes ali. E vou dizer pra vocês, essa coisa do presidente, pô, me ganhou demais. Sabe? Daí a galera fala assim, vou sair pra ir treinar em outro lugar. Cara, vai ser legal, mas eu não vou ser o presidente lá. Sabe? Então eu quero ficar aqui. Aqui os caras me tratam de um jeito que, sabe? Eles tratam todo mundo, cada um do seu jeito e cada um da sua maneira como gosta. E eu acho que isso é um ponto super positivo que vocês têm. Esse, gente, @mentes.emação. Ativa o sininho, te inscreve no canal. Freitas Bruno02. Acertou. @Jason 20. Jason 20. Deixa o arroba aí da MD também, da SQD. Isso aí, e cara. que vocês quiserem falar aí. @MD Beach Club, nosso complexo. @SQD Menino Deus, a nossa franquia em Porto Alegre. @SQD São Leopoldo, nossa franquia em São Leopoldo. @4Play Futebol Beat Sports. 4Play Beat Sports, que é a 4Play, né? Nosso complexo lá em São Leopoldo. E a nossa empresa em desenvolvimento, que agora é a Neves e Freitas, né? Também, que é a nossa holding, né? 3 horas de conteúdo. Cara, a gente tem um monte de arroba aqui. Quero deixar também só uma mensagenzinha, que é o que a gente, como gestor de pessoas, né? É o que a gente leva desde o início. Sempre se coloca um passo à frente do que tu tá hoje. Se tu é um vendedor, trabalha como um gerente. Se tu é um gerente, trabalha como um supervisor. Se tu é supervisor, faça a tua entrega igual um diretor. E o principal de tudo, né? O que te trouxe até aqui hoje não é o que vai te levar até o próximo passo. Tem outra coisa que é da nossa equipe, né? Que é quando tu pensa no nós, o seu eu é destacado. Quando a gente faz esse negócio em conjunto, o meu eu na área comercial é destacado. E me orgulho de falar isso, são os caras que mais vendem hoje na rede. Se não o que mais vende na rede. Entendeu? O Jason hoje é o cara que tem tudo redondinho no administrativo. Entendeu? Hoje as nossas franquias têm sucesso porque ele faz administrativo muito bem feito. Então, quando tu pensa no nós, meu eu é destacado. E aí todo mundo cresce. Então, a gente leva esses códigos desde o início. Foi a primeira coisa que a gente conversou no MEC, isso daí. O Vini, inclusive o Vini trouxe essa frase e eu nunca mais esqueci. E eu falei, meu, é da nossa equipe, Vini Grisa. É da nossa equipe essa frase. E tem uma coisa que é muito importante também, né? A gente nunca fez nada pensando em dinheiro. Nunca. Cara, eu acho que isso é muito importante. Nunca. É um perfil, só que isso é muito importante, mas é um perfil de pessoa, tá? Tem gente que funciona dessa maneira, tem gente que funciona de outra maneira. Dando certo, eu acho que é a conta. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente faz a corrida inversa. A gente faz a recompensa correr atrás de nós. O velhinho lá de cima lá, ele fala, esses guris estão entregando demais, eu tenho que fazer alguma coisa pra eles. Não. Entendeu? Então, tipo, de vez a gente tá correndo atrás desse copo, a gente vai fazer o copo correr atrás de nós. Então a gente vai fazer, mas são loucos. E aí as coisas acontecem. Daí vem, né? Daí vem um complexo, daí vem outro complexo, daí vem outra franquia. Daí vem a gente trabalhar com atletas. Hoje a gente trabalha com 3 coisas diferentes.
Maravilha, gente. Isso aí, gente. Obrigado. Valeu. Espero vocês numa próxima aí. @mentes.emação. Curte o vídeo, ativa o sininho, compartilha, segue, te inscreve no nosso canal. Quero falar também dos arrobas aí das nossas empresas, minha e do Will. @Ccreate, empresa de planejamento estratégico, relações públicas. E @Barbatana Barbearia. A melhor. Muito obrigado. Oi. Até a próxima.